Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é quinta-feira, dia da gente falar de neurociência aplicada à educação no nosso quadro Turma do Fundão. E você que está por aqui, então já deixa aquele like, né? Antes que você esqueça, já compartilha o canal com alguém, me dá essa força para aumentar a quantidade de pessoas que vêm aqui trocar ideias sobre neurociência e suas diferentes aplicações. E hoje é aquele dia da gente falar de educação. E eu escolhi um tema que é um tema que encosta ali naquelas questões que muitas vezes requerem atendimento médico especializado, mas nem sempre. E é muito interessante a gente saber um pouco mais sobre isso, para não ficar deixando que estereótipos que geralmente são bem discriminatórios, né, bem preconceituosos, imperem nas relações das pessoas, especialmente no ambiente da educação, né. Se tem um lugar que tem que ser livre desses preconceitos, é justamente o ambiente escolar, para que a gente possa dar potência para todas as pessoas. E o tema, então, que eu escolhi para falar um pouquinho hoje para vocês é o mutismo seletivo. Que é isso? É alguém que adquiriu linguagem, que consegue se expressar através da linguagem, mas que aproveita de movimentos de mutismo, quer dizer, de não expressão, para não precisar se expor. Basicamente, essa é uma das razões pelas quais as pessoas optam pelo mutismo seletivo. Por que eu estou falando em opção? Porque não é exatamente uma opção intencional, cognitiva, mas é um recurso emocional frente a algum tipo de condição que torna impeditivo o indivíduo de simplesmente se expressar com essa naturalidade, espontaneidade que a gente esperaria que todas as pessoas pudessem aproveitar nas suas relações humanas. Mas olha só, parte desse mutismo seletivo tem um pouco a ver com o entorno, sim. Porque se a pessoa não se sentir segura, não sentir que está sendo bem recebida na forma como se expressa ou nas suas ideias, ou as relações que estão se estabelecendo através da linguagem não são adequadas do ponto de vista emocional, não estão entregando valor para aquele indivíduo, ele pode simplesmente se fechar nessa condição seletiva. Há algum tempo atrás, uma colega que trabalha comigo, nesses espaços de palestras e de eventos e tal, ela veio confessar que estava muito preocupada com a filhinha dela, porque a filhinha dela não, desenvolvia linguagem, não estava falando, né. E aí eu comecei a questionar a idade, condição e tal, e me veio, né, a impressão, obviamente que eu não estou dando diagnóstico e tal, mas eu comentei com ela uma hipótese de que a gente estaria provavelmente diante de um mutismo seletivo. Por quê? Naquele caso específico, é uma criança muito inteligente, uma criança muito sagaz, que percebe muitas coisas. E ela não está afim, né, dessas relações de linguagem muito simplesinhas, que muito adulto faz com criança, né, usando um tati-bitate, fazendo perguntinhas do tipo: "Ai, que cor é isso? Ai, me dá o vermelho. Ai, me dá o azul", que a gente acha que a criança quer interagir naquele lugar, só que ela já superou todas aquelas condições, ela já entendeu todos aqueles movimentos, ela já se apropriou daqueles desafios, não se sente mais estimulada por aquilo, ela pode simplesmente não querer se relacionar daquela forma. E ela se fecha no mutismo seletivo. Mas nesse caso nós estamos diante de uma condição, digamos assim, benigna, né? Porque logo essa criança se desenvolve, começa a perceber outros valores nas relações com as pessoas, e ela vai aos poucos desenvolvendo e soltando essa linguagem, porque a gente sabe que ela entende a linguagem, ela sabe que ela consegue expressar as palavras, porque vez ou outra ela manifesta, mas ela não é fluente no sentido de ficar falando o tempo todo, assim, né, tipo, como essa que vos fala nesse exato momento, né. Então, ela está optando por usar a linguagem só nos momentos em que realmente precisa. E, de alguma forma, ela faz até um jogo de tentar se relacionar sem a linguagem, o que é bem interessante no caso dessa menina. Mas nós temos casos em que parece que o indivíduo está tão apreensivo com a condição da sua expressão de linguagem, como, por exemplo, uma voz mais esganiçada, uma voz tida como feia, ou alguém fale: "Ai, a sua voz, parece estar gritando", alguém fazer uma crítica a essa pessoa, e essa crítica se repetir. E se for um indivíduo que já tem uma personalidade mais introspectiva, é possível que ele opte por não se relacionar através da linguagem também, né,
para não ter que viver esses dissabores. Então, não é exatamente uma escolha, como muita gente diz, apesar de eu estar usando a palavra opção, porque essa é uma escolha afetiva, de tal forma que muitas vezes a gente não tem nem alternativa, né? A alternativa possível é realmente, dado o desconforto afetivo que a situação manifesta, a gente se recolher, né? E não usar aquele tipo de relação com as pessoas, simplesmente selecionar um mutismo. Me lembro de uma menina numa das escolas que a gente, dava consultoria, né, uma escola ali em Santo André, que também foi uma criança que aos 3 para 4 anos de idade, ela parou de falar, ela falava fluentemente, ela parou de falar e ficou em mutismo seletivo durante 2 longos anos, né, que tiveram a ver com a morte de um parente, muito próximo com quem ela tinha uma relação muito afetiva, emocionalmente muito relevante, né. Então, aquele trauma, aquela condição, provavelmente, hã, internamente alguma coisa do tipo: "Se eu não posso me relacionar com aquela pessoa, se ela não está aqui, então eu não quero me relacionar com ninguém também". Então podem ter causas variadas, mas elas sempre estão conectadas com essa percepção do valor da comunicação e de eu querer ou não me engajar nessa forma de relacionamento. E é muito importante que o entorno dessa criança que esteja, né, expressando mutismo seletivo, compreenda qual é a dimensão afetiva na qual aquilo está acontecendo, né. Especialmente se houver algum interlocutor com a qual a criança se comunique normalmente, esse interlocutor ir aos poucos conseguindo investigar as razões, as percepções, as sensações que essa criança está vivendo, que a levam a essa condição de mutismo seletivo. Tem problema a criança não falar? Um pouco, né, porque a gente não consegue ter uma referência muito adequada a respeito do que ela está vivendo. E eu não vou, né, propor como proporia para uma criança que sofre de um mutismo fisiológico, né, uma criança que realmente não consegue se expressar através da fala, eu poderia usar uma comunicação alternativa, mas não é solução no mutismo seletivo. Então é muito importante a gente ter essa dimensão, né, para que os interlocutores, as pessoas que estão interagindo com essa criança e que minimamente conseguem que ela se relacione, comecem aos poucos e descobrindo as razões pelas quais esse mutismo se estruturou e abrindo espaço nessa relação. Para aqueles que não estão conseguindo arrancar nenhuma palavrinha, né, dessa pessoa, vale a pena buscar outras formas de interação. Então, brincadeiras com questões mais espaciais, com peças para montar, que façam com que essa criança se sinta confortável do ponto de vista afetivo e relacional, para aos poucos ela voltar a exercitar essa habilidade da linguagem e fazer novos exercícios acerca das relações, que ela pode vir a ter através da linguagem com as pessoas. Outra coisa que pode ter um efeito legal é a música. Então a criança ela não fala, mas ela canta uma musiquinha, isso também é um recurso interessante para que ela aos poucos vá, reexercitando essa condição da linguagem e possa voltar a praticar, a linguagem adequadamente. Então, obviamente que esse vídeo não tem a intenção de ser um vídeo de diagnóstico, mas é um pouco para tirar uma ideia, né, de seriedade, de gravidade nesses quadros de mutismo seletivo, de que não tem jeito, de que é irreversível, como eu já ouvi algumas pessoas falarem, né, e que é muito difícil de tratar, porque na verdade muitas vezes você não está dando conta efetivamente da causa, da relação causal que existe com aquele manifesto que a criança está expressando, tá bom? Então, para hoje é isso que temos aqui na Turma do Fundão, espero que você tenha gostado, compartilhe com quem está na educação e vez ou outra enfrenta essas circunstâncias e pode ser um recurso interessante para essa pessoa. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas para que mais gente venha participar aqui dessa conversa de neurociência aplicada à educação às quintas-feiras no Nada Trivial. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça e não ia estar aqui. Então, eu te espero no próximo. Um abraço.